Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e mais uma vez estamos aqui para fazer um estudo sobre a palavra de Deus neste canal que é o canal da comunidade cristã Radavar. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Deus, nós agradecemos porque estamos aqui para fazer um estudo sobre a tua palavra, Pai. Rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, sobre este estudo, sobre tudo que for falado e também, Pai, a tua proteção, não apenas, Pai, sobre o estudo, mas sobre todos aqueles que estão assistindo e que um dia vão assistir. Que a tua palavra possa tocar nos corações de cada um. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está previsto, né? Ele está registrado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala de um trechinho de uma das cartas para uma das igrejas lá do Apocalipse, aquelas 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. O tema, né, das cartas às igrejas do Apocalipse é um tema realmente instigante e especialmente importante. É tema de muitas discussões, afinal de contas, né, de muitos debates, com as mais diversas teorias a respeito, doutrinas. Né? Há quem acredita que as cartas indicam, vamos dizer assim, igrejas tipo, ou igrejas modelo existentes de forma sucessiva na história. A primeira delas seria Éfeso, lá no primeiro, segundo séculos, e depois as outras vêm seguindo durante a história, né? No decorrer da história. Não negamos que esse ponto de vista seja realmente possível, mas o que é mais relevante para nós é compreender que, importante, se elas coexistiam, essas igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, elas coexistiam, elas existiam ao mesmo tempo lá naquela época, na época em que as cartas foram escritas. Logo, os padrões que elas apresentam também estão apresentados, vamos falar assim, através delas e elas no decorrer da história. Ou seja, todos esses padrões nessas igrejas também podem ter coexistido, ainda existem hoje em dia. É isso que é o mais importante, ou seja, não é que a igreja de Éfeso aconteceu lá no primeiro século, no segundo século e depois não existe mais. Não, e a igreja de Laodiceia, que é a última, ela é a igreja no seu momento atual. Como eu disse, eu não vou negar que isso possa existir, porém, os padrões que elas apresentam, o que nós acreditamos, todas elas existem ainda hoje. Fala-se das denominações, de outras igrejas e por aí vai. Cada parte tem a sua característica. Nós temos a igreja de Éfeso, também temos a igreja de Filadélfia, de Esmirna. Né? Então, todas as 7 designam ali padrões que existem ainda hoje. Nós falamos sobre isso porque vamos abordar aqui um trecho de uma das cartas, como eu falei, que traz um alerta que é crucial para a igreja. Todos eles, né? Todos os padrões ali trazem alertas. O Cristo envia a carta ao anjo da igreja e ele traz alerta. Mas esse aqui nós reputamos de forma bem característica e especial, porque é um alerta crucial, nós cremos, para a igreja. A carta de Laodiceia, especificamente nos versículos 19 e 20 do capítulo 3, Cristo mandou escrever assim. Lê comigo. Apocalipse 3, 19 e 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Maravilha, maravilha. Esse é o Apocalipse 3, versículos 19 e 20. O versículo 19, ele já inicia com uma declaração de repreensão e disciplina. Olha que coisa. Né? O versículo 19 de Cristo já entra ali de sola
numa repreensão, numa disciplina diante da igreja de Laodiceia. Sabemos que o Cristo trouxe palavras de Deus para todos nós. O Cristo trouxe. Aquilo que ele falou foi Deus que mandou que ele falasse, da maneira que ele falou. Muito interessante, né? Porque a doutrina do Cristo é a doutrina de Deus. Ele deixou bem claro isso. Logo, ele não falou por ele mesmo. Isso está escrito em João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Vamos ler. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Maravilha! Então preste atenção. O Cristo deixa bem claro aqui, nesses versículos, que o que ele falou, o que ele veio trazer, a mensagem que ele veio trazer, é uma mensagem que foi ordenada, palavra por palavra, atitude por atitude do Cristo, tudo ordenada por Deus. Ele deixou bem claro isso. E logo o que ele falou, como mandamento de Deus, isso é a vida eterna. O mandamento de Deus é a vida eterna. Ele deixa bem claro isso aqui. A vida eterna é a obediência aos mandamentos de Deus. É assim que a gente consegue. Senão, qual é o outro sentido disso? Cumprir o mandamento é a vida eterna. Logo, para que todos possam se enquadrar nisso, porque Deus quer recuperar todos os seus filhos, é óbvio, vem a repreensão e a disciplina. Para quê? Para que todos possam se ajustar nos caminhos do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Portanto, a repreensão e a disciplina vêm da parte de Deus, que ama a todos indistintamente. É muito claro isso, porque Deus criou a humanidade no sexto dia. A prova disso, né, de que Deus ama a todos, também foi registrado pelo apóstolo João. Confira lá em João 3, versículo 16. Um versículo muito famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos realçar, né? Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade toda. E o Filho foi entregue para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não é só Israel, só o judeu ou só uma nação, não, todo. Isso inclui todas as nações, porque a obra do Cristo veio para, a obra da cruz, melhor, ela veio para ampliar a palavra de Deus a todas as nações. Por isso, Deus amou o mundo e ele quer recuperar todo aquele que crê no Cristo, no seu Messias, no seu Mashiach. É isso que é importante. E nós devemos dar atenção a isso. Logo que Cristo veio falar, ele falou em nome de Deus. Inclusive a repreensão, inclusive a disciplina que ele trouxe. Portanto, sabemos que a repreensão vem do Senhor e isso tem por intuito, né, corrigir todos nós, orientar todos nós sobre o mais excelente caminho para o reino dos céus. Isso é extremamente importante. O Cristo repreende e disciplina, orientando os nossos passos, as nossas atitudes, tudo, a nossa obediência em direção ao reino dos céus. A segunda parte do versículo traz um outro chamado também de extrema importância que está essa segunda parte do versículo traz duas informações. A primeira, ela se refere a um verdadeiro alerta que é dado a todos nós para que sejamos diligentes com as coisas de Deus. A diligência é o zelo, a aplicação, a fim de levar todas as coisas a sério. Não podemos deixar que as coisas de Deus sejam, na realidade, segundas em nossas vidas. Deus está no primeiro mandamento. Se assim for, o mandamento realmente já terá sido violado. Se nós colocarmos as coisas de Deus em segundo plano, o primeiro mandamento já foi violado. E nós precisamos, né? É preciso mesmo que nós tenhamos, né, as coisas de Deus em primeiro lugar, com a máxima diligência, porque senão não vai dar certo. Essa é a expressão dos dois maiores mandamentos, segundo o próprio Cristo. Amar a Deus com todo o coração, toda a sua alma, as suas forças e o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Não devemos fazer nada ao próximo que nós não queiramos que seja feito para nós. A diligência nesse sentido, né, quanto a tudo isso aí, foi dita pelo Cristo, lógico, e isso é resultado do que está registrado lá em João 14, versículo 15. Vamos ler. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Maravilha.
Acabamos de falar que o Cristo, tudo que o Cristo veio falar, o, o Pai, né? Deus mandou que ele falasse, ele deixou bem claro tudo que era para ele ter falado. Em todos os tempos, o Cristo fala exatamente o que o Pai manda ele falar. Isso aqui também. Se vocês me amam, logo ele está falando em nome de Deus. Obedecerão aos meus mandamentos, obedecerão aos mandamentos de Deus. Ele está falando em nome de Deus. Ele que disse isso. A gente não pode deixar de enxergar essa questão. Logo, a obediência é a expressão de um amor a Deus, porque nós precisamos expressar isso. A segunda parte, né, nesse caso, naquilo que a gente estava falando, tem duas informações, né? Na segunda parte do versículo 19 tem duas informações. No caso, a primeira informação é que ele pede para sermos diligentes, zelosos, mas depois ele fala, arrependa-se. Ou seja, é uma ordem para o arrependimento. E essa ordem já veio, ela é repetida, ela já veio antes. O Cristo, ele repete essa advertência a quase todas as igrejas nas cartas. Ele fala para todas as igrejas, ó, exceto, né, duas, mas ele fala, arrependa-se. A carta é dirigida à igreja. Ou seja, não é uma advertência nova. O Cristo, ele iniciou o seu ministério logo após ter retornado do deserto, feito um jejum, enfrentado o próprio Satanás, e ele veio exatamente com essa exortação de arrependimento. Isso está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, a exortação não mudou, porque o Cristo veio para que pudesse reparar os nossos pecados, viabilizando a entrada de todos no reino de Deus, a começar por Israel. Qual é a nossa parte? O arrependimento. É deixar o mundo, deixar uma vida mundana para buscarmos uma vida santa. Já falamos sobre isso em outros estudos. O arrependimento, ele descreve esse retorno aos caminhos do Senhor, deixando uma vida mundana e voltando para os caminhos do Senhor, a uma vida de obediência à palavra, o cumprimento da vontade de Deus. Né? Isso não tem outro sentido o que o Sermão da Montanha fala nesse ponto, porque o Cristo deixou bem claro isso. Mateus 7, capítulo 7, versículo 21. Vamos ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Maravilha! De novo, quem vai entrar no reino dos céus? O obediente, aquele que é diligente no cumprimento da vontade de Deus. Esse é que vai entrar no reino de Deus, não outros. Os outros têm que se enquadrar nisso, têm que deixar renunciar às suas coisas para assumir as coisas de Deus. Não tem como ser diferente. A mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho traz isso. Cristo entregou sua vida por nós, o seu sangue nos redime. É verdade. Mas ele pede de nós também, ele pede o nosso arrependimento. Ele pede que nós saiamos dessa vida e voltemos para os caminhos do Senhor. Senão não dá certo. Ninguém verá Deus se não for santo. E a santidade se vem quando nós deixamos o pecado. Isso é muito importante. Voltando lá para o Apocalipse, né, capítulo 3, versículos 19 e 20, falamos até agora do versículo 19, né, que nós precisamos nos submeter à repreensão e à disciplina do Cristo, porque vem de Deus, e precisamos ser zelosos com a palavra e nos arrependermos. Essa é a mensagem do versículo 19. A carta foi endereçada à Laodiceia, mas quem é que não diz que isso é uma mensagem universal? É universal, é para todos nós. Já no versículo 20, ele fecha o momento de exortação nessa disciplina, né, do zelo e o alerta para o arrependimento com uma alegoria. O Cristo está à porta e bate. Só que ele está para o lado de fora. Gente, isso é terrível. Ele está para o lado de fora, está batendo, ele está querendo entrar. Embora, repito, ele esteja se referindo à igreja de Laodiceia, o Cristo trabalha ali no aspecto individual também. Em uma referência à própria pessoa. Olha, você está deixando o Cristo de fora do seu coração. A pessoa precisa repetir a atitude de abrir o coração e deixar o Cristo entrar. Em outras palavras, ele quer entrar no coração, ele quer entrar na sua alma, levando, na realidade, ele entrando, né, ele vai levar consigo tudo que Deus oferece, porque ele vem em nome de Deus. O ensino, os mandamentos, a misericórdia, a justiça,
e tudo mais que nós precisamos ter e expressar para uma vida com Deus, com o Pai, com o Senhor, o Criador do céu e da terra. No entanto, o que é estarrecedor é que, mesmo batendo a porta, ele espera que o ouçam e abram a porta para que ele possa entrar. E muita gente não faz isso. Cristo fica esperando, mas tem muita gente que não faz isso. Na realidade, há um contraste, sabe? Um contraste impressionante entre a severa exortação que está no versículo 19, o versículo anterior, e a real súplica de amizade que acontece com ternura, né? No versículo 20. Tem um contraste muito grande. Ele exorta no 19 e no 20 ele diz: olha, eu quero entrar no seu coração. A obra da cruz exige as duas posturas. A exortação do Cristo para o nosso arrependimento e afastamento do pecado, mas em direção, né, a uma vida santa e de obediência, e ao mesmo tempo ele nos acolhe com ternura, bondade e misericórdia, mas sem romper os nossos corações, sem romper, porque o Cristo só entra naquele coração que se abre. O Cristo também já falou sobre isso ao dizer que aqueles que são seus o ouvem. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 27. Vamos ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aqueles que são do Cristo vão ouvir a sua voz e vão abrir o coração, mesmo que não estejam num determinado momento na presença dele. Mas vão ouvir a voz do Cristo e vão abrir o coração. Tem muita gente com o coração muito endurecido, e aí realmente não vai abrir. Abrir o coração para que o Cristo possa entrar, levando os mandamentos do Senhor, mas também levando a repreensão, a disciplina, ternura, bondade, misericórdia. Já falamos de tudo isso. A voz do Cristo ali falando com a pessoa é a voz do bom pastor que faz um apelo para todos nós, um apelo eloquente, sabe? E ao mesmo tempo consolador, que convida a segui-lo. Olha que coisa. No entanto, são duas atitudes que são requeridas. Precisamos compreender isso. Duas. É preciso que a pessoa ouça o Cristo batendo a porta e, num segundo momento, abra a porta. Tem muita gente que ouve, mas não abre. Se a porta for aberta, o Cristo vai entrar na vida da pessoa e a comunhão vai ser feita. Isso aí é maravilhoso. Em muitos aspectos, isso equivale ao arrependimento, que enseja, obviamente, o completo abandono do modo de vida anterior, retornando para os caminhos do Senhor. Pois a amizade do Cristo exige o afastamento das coisas deste mundo. Isso é santidade. Nós também cremos que as palavras do Cristo admitem a possibilidade. É possível que alguém não ouça bater. O que ocorre com o coração, justamente o coração endurecido. Nesse caso, o Cristo ficará de fora e não haverá comunhão. A pessoa não vai fazer comunhão com o Cristo. Mas também é possível que ouçam bater, mas não abram a porta. Primeiro não ouve, depois ouve, mas não abre a porta. Ora, em qualquer caso, o Cristo vai ficar igualmente de fora da vida da pessoa. Por um coração superficial ou um coração sufocado, endurecido, na realidade, ele é sufocado por tudo aquilo que é capaz de afastar as pessoas do caminho. E, em verdade, somente um coração produtivo permitirá abrir a porta e deixar que o poder transformador das palavras de Deus mude a sua vida. Palavras que Deus escolheu para aqueles que o amam. É terrível, gente, é terrível perceber, quando a gente percebe, né, que ainda existem aqueles que deixam o Cristo de fora de suas vidas. Mesmo estando numa igreja, prestem atenção, as cartas são dirigidas a igrejas, não para pessoas fora da igreja, são dirigidas a igrejas. Portanto, são pessoas que estão nas igrejas e deixam o Cristo de fora. É extremamente, assim, é terrível isso, porque é o que ele está lá. A gente volta a Mateus 7, 21, o Sermão do Monte. Porque existem pessoas que estão na igreja gritando Senhor, Senhor, mas não tem o Cristo no seu coração. Não tem o Cristo dentro da sua casa. Muitos realmente estão nas igrejas e acreditam que estejam cumprindo o que o Senhor quer deles, mas não estão. Sequer estão com Cristo no coração. Isso é muito grave. Meu Deus, é muito grave. Bom, é isso. Diante de tudo o que nós falamos hoje, a minha sugestão, por conta desse estudo,
é que nós oremos por aqueles que acreditam que estão cumprindo a vontade de Deus, mas em verdade deixam o Cristo de fora de suas vidas. Eles buscam tudo, menos o reino de Deus. Vamos orar por eles? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que você seja abençoado. Abra o seu coração e deixe o Cristo entrar. Se ele já tiver, glória a Deus. Vamos participar da alegria do Senhor. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.